Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês, batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje que a gente vai falar é o seguinte: será que é verdade que a logística trabalha mais do que as outras áreas? Será que você já pensou dessa forma? Será que já teve esse tipo de sentimento? E vamos lá, no final da live eu abro um espaço para você poder fazer perguntas para mim. Tá? Você vai fazer uma pergunta relacionada ao tema da live de hoje, e aí no final da live eu respondo para você aqui ao vivo, tá legal? Só que eu peço para você o seguinte: não coloca a pergunta durante a live, porque eu não consigo ler essa pergunta durante. Tá? Eu estou dando conteúdo aqui, eu não consigo durante a live ver a sua pergunta. Então, se surgiu a dúvida, surgiu a pergunta, anota, e aí no final da live você vai lá e posta, que aí eu vou ler e vou te responder. Combinado? Então vamos lá. Então o tema de hoje, qual que é? Será que é verdade que a logística trabalha mais do que as outras áreas? Bom, quantas vezes será que você já não foi para casa com aquela sensação de que só a logística que estava trabalhando? Que todo mundo já está em casa, todo mundo já está com as suas famílias, todo mundo está em casa já de boa e você só que continua trabalhando, ou na verdade a operação logística é a única que está lá funcionando, que está lá ainda ligada a todo vapor. Quantas vezes que você já não foi para casa com essa sensação? Bom, eu tenho que confidenciar para você. Eu já fui algumas vezes para casa com essa sensação. Já fui. E olha, durante o dia, é o que acontecia, né? Durante o dia, tudo corria bem, tudo andava assim perfeitamente, nada errado, tudo funcionando redondinho. Mas bastava acabar o horário normal. Horário normal nas áreas administrativas, geralmente trabalho das 8 às 5, das 8 às 6, depende da empresa. Bom, bastava acabar o horário normal e aí acontecia o quê? Dava algum problema. Poxa, já aconteceu isso diversas vezes. A gente costuma falar o quê? Que é a famosa Lei de Murphy, né? A famosa Lei de Murphy, quando tá tudo indo bem, de repente acontece alguma coisa. E naquele momento que não tem mais ninguém para te ajudar. Ninguém. Porque a gente ficava ali, né, com aquele problemão acontecendo na operação. A gente tentava ligar para todas as áreas, né, ligava para as áreas que poderiam nos ajudar a resolver aquele problema. E não tinha mais ninguém lá para ajudar. Todo mundo já tinha ido embora. Todo mundo já estava em casa, já estava no caminho para casa. Então você ligava e não achava ninguém, né? Só que a gente estava lá na operação com aquele abacaxi na mão para descascar. E a gente precisava achar alguém para ajudar a resolver aquele problema na operação. E a gente ligava para todo canto, até achar alguém que finalmente conseguisse nos ajudar. Claro que isso no melhor cenário, né? Porque nem sempre a gente conseguia ter sucesso, né? Conseguia realmente encontrar uma pessoa que pudesse ajudar a gente naquela situação, que conseguisse resolver aquele problema que a operação estava tendo naquele momento. E às vezes a gente não conseguia achar ninguém. O que acontecia? Já acabava sendo necessário esperar para resolver aquilo só no dia seguinte. Isso é uma rotina que ela acontece com todo profissional de logística. Todo profissional de logística que está no dia a dia de uma operação e quando essa operação trabalha fora do horário administrativo, isso é algo normal, isso é algo corriqueiro. Uma operação que roda 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, ou mesmo uma operação que trabalha em 2 turnos, essa sensação de solidão na logística, né? Solidão quando acaba o horário de expediente administrativo, essa sensação de solidão ela é legítima, ela é normal. Eu entendo muito bem como que você se sente. É algo que vai estar muito presente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: não vai ter jeito. É algo que você que escolheu sua carreira para trabalhar na logística, você vai ter que entender que isso faz parte. É inevitável. Isso vai acontecer inevitavelmente. Quando a gente trabalha com a logística, trabalha na logística, principalmente na operação logística, não adianta ficar questionando que tal área já foi embora e você ainda está lá. Não adianta. Isso vai fazer parte da sua rotina. Você precisa compreender que trabalhar numa operação logística, essa sensação de que, poxa, mas não tem ninguém para me ajudar, aconteceu um problema, todo mundo foi embora e eu fiquei aqui sozinho,
não tem ninguém que eu consiga resolver aquela situação e fica tudo travado. Isso pode acontecer. Não só pode, isso vai acontecer. Quantas vezes isso vai acontecer? Nós vamos explicar aqui como é que você tem que entender isso. Tá? Então, quem está na operação logística precisa ter claro que essa é uma situação legítima. É algo que vai acontecer realmente no seu dia a dia. Só que você tem que pensar o seguinte, nem sempre tudo, né, que foi planejado, tudo que foi lá programado, acaba dando certo. Quando a gente está ali no campo de batalha. O que eu falo que é o campo de batalha? Quando a gente está ali no dia a dia, na operação, nem tudo que foi programado, nem tudo que foi planejado, às vezes dá certo. E muitas vezes é necessário fazer alguns ajustes. Ajustes precisam ser feitos para que as coisas funcionem e aconteçam corretamente. Isso é normal, isso pode acontecer. E na verdade isso não só pode acontecer, isso acontece e vai continuar acontecendo. Tenha certeza disso. Não fique pensando que tudo vai melhorar, vai mudar. O que você pode fazer, nós vamos discutir aqui ainda como melhorar essa situação. Não é uma situação que você tem que ficar acomodado. Acompanhe o vídeo que você vai entender que essa sensação de que, poxa vida, está dando muito problema na operação, não tem ninguém aqui para me ajudar a resolver, eu estou ficando travado, o processo não anda. Calma, que a gente vai conversar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Isso aí realmente não é uma coisa que você tem que se acomodar. Você não pode ficar acomodado com isso, ok? Bom, uma outra coisa que você tem que fazer é o seguinte. É claro que sempre que você tiver na sua operação, na operação logística, que algo estiver acontecendo de forma recorrente, algum problema que está acontecendo de forma recorrente e constantemente aquilo ali está atrapalhando a sua operação, aí realmente não é uma questão de se conformar. Você não pode achar que é assim mesmo. Tá? Você não pode achar, não, faz parte da rotina da logística ter problema, faz parte da rotina da logística ter que resolver situações aí que não ficaram muito redondas, faz parte. Não, definitivamente não. Não é por aí que você tem que ir. Tá? Você precisa realmente entender, porque se alguma coisa está acontecendo de forma recorrente, repetitiva na sua operação, que está atrapalhando o andamento dela, tem algo errado no processo. Tem alguma coisa que não está funcionando perfeitamente. E precisa ser ajustada. Você precisa arrumar aquilo o mais rápido possível. Você não pode ficar numa posição acomodado, achando que não, faz parte. Não, definitivamente não faz parte. Aconteceu um problema uma vez ou outra, ok, isso até faz parte. Agora, aconteceu uma situação recorrente, algo que está se repetindo várias vezes, não, isso não é certo, não está correto. Tem alguma coisa errada. E você não pode de forma alguma se conformar com esse tipo de situação recorrente. Não dá, porque sua meta, a meta que você tem ali na logística, ela vai acabar sendo prejudicada em função desse problema. Então você precisa, o mais rápido possível, entender o que está acontecendo, o que está acontecendo ali, para que você possa resolver aquela situação e não deixar que a sua meta na operação, na operação logística, que ela seja impactada, que ela seja diretamente afetada. Situações desse tipo, situações onde você precisa ficar acertando o que veio quadrado, esse tipo de situação é que dá a sensação de que a logística está trabalhando muito mais do que outras áreas. Porque afinal de contas, pensa aqui, você ficar acertando o que veio quadrado a toda hora é realmente muito cansativo. Ter que ficar corrigindo erros, ficar tentando adivinhar o que deveria ter sido feito, né, a forma correta que deveria ter sido feita, para dar certo. Isso cansa demais, isso é exaustivo. Não dá para você ficar o tempo inteiro trabalhando dessa forma. Então, assim, ficar achando que as coisas que estão vindo quadradas faz parte, não faz parte. A gente precisa entender o que está acontecendo na operação, para que você não tenha mais essa sensação de que você está trabalhando
muito mais do que as outras áreas. E o que é que você tem que fazer? O seu papel na logística é justamente identificar todas as vezes que isso estiver acontecendo. Isso o quê? Um problema recorrente que está acontecendo ali na sua operação e que está impactando a rotina da operação, que está impactando o bom andamento daquela operação na logística. O seu papel como profissional de logística é justamente identificar isso. Então, todas as vezes que está acontecendo, e aí você buscar formas de resolver esse problema. Você vai precisar entender qual que é a causa que está levando àquela situação. Por que aquilo está acontecendo? E aí esse efeito, qual que é a causa que está gerando aquela situação, aquele efeito não desejado na sua operação e que está causando um problema ali no seu dia a dia. Você vai precisar entender isso. Porque é muito importante você conhecer os problemas que você está tendo, só que não só conhecer os problemas que você está tendo, buscar formas de resolver, de eliminar os problemas. Não adianta nada você ter ciência que a sua operação não está indo bem porque um problema X está acontecendo e você não fazer nada. Se você não fizer nada, o problema vai continuar. E se ele continuar, a sua meta relacionada à operação na logística, ela vai ser comprometida. Muito provavelmente você não vai conseguir bater a sua meta por causa disso. Então você precisa parar, é muito importante você parar e conseguir avaliar todo o processo, para que você consiga, de fato, implantar uma boa solução. Nada daquela história de ficar fazendo, não, vamos tentar fazer aquilo, vamos tentar implantar essa solução. Não faz isso, isso não vai resolver. Se você está ficando cansado, exausto, porque está tentando arredondar uma bola que veio quadrada, propor soluções que não são pensadas, que não foram avaliadas. E quando eu falo avaliadas, é quando você não parou para avaliar o processo, para entender o que está acontecendo, só vai gerar mais desgaste. Porque você vai se esforçar para implantar uma solução, uma ação que não vai resolver absolutamente nada. Então você precisa realmente parar, avaliar o processo, para que você consiga realmente achar uma boa solução. Uma solução que ela seja eficiente e eficaz. E que essa solução realmente consiga eliminar definitivamente aquele problema. É isso que você tem que fazer. E você, na logística, você tem que analisar isso. Para quê? Para que seus resultados na operação, as suas metas na logística, para que elas não fiquem comprometidas. E no final você consiga bater as suas metas. Então você viu como é uma coisa muito complicada, muito complexa, está relacionado. Você sente um cansaço, exausto, trabalha demais na operação, você vê lá, poxa, todo mundo foi embora, só ficou a operação trabalhando, não tem mais ninguém ali. E aí você acha que aquilo é normal. Você se conforma com aquilo. E se você se conforma com aquilo, esquece que a sua meta vai para o espaço. Porque a sua meta ela foi desenhada por um processo que funcione. E se tem alguma coisa acontecendo ali no dia a dia que está fazendo com que o seu processo seja impactado, você não pode achar isso normal. Você precisa entender o que está acontecendo. E você precisa entender o que está acontecendo para conseguir realmente entender qual que é a solução que você vai implantar e eliminar aquele problema. E não interessa se a causa daquele problema, por acaso, estiver vindo de uma outra área. Não interessa. O fato é que se vem de uma outra área, o fato é que está refletindo no seu processo, no seu resultado. E aí você precisa tomar frente da situação e fazer o quê? Você vai tomar frente da situação e sinalizar para as outras áreas as dificuldades que você está enfrentando em função de alguma coisa que está acontecendo, de algum impacto que você está tendo por uma outra área. Você tem que tomar a frente. Você tem que sinalizar isso e não se acomodar. Porque se você se acomodar, você não vai bater a meta. Agora, se você tomar a frente, sinalizar, aí sim, você vai fazer o quê? Você vai propor, junto com aquela outra área que de repente está causando um impacto na sua operação,
que está causando impacto ali direto no resultado seu no dia a dia, você vai propor junto com a outra área uma solução que beneficie todo o processo. Todo o processo e evite que o problema aconteça. Porque quantas vezes que já não foram implantadas ações, soluções em uma determinada área e aquela ação foi muito boa naquela área, porém na outra área não foi. O resultado foi ruim, atrapalhou. E o pior, ninguém combinou com a área que ia implantar uma ação. É o que eu costumo falar, a questão do ótimo local versus o bom global. Ninguém pode implantar uma ação que ela é boa ou que ela é ótima localmente, mas vai atrapalhar com outro processo. Você sempre tem que ter a visão do bom global. Então, quando você se juntar com a outra área, que está causando aquela dificuldade para você na operação, e aquela dificuldade na operação está atrapalhando a sua rotina, está comprometendo a sua meta, você vai se juntar com a outra área e vão discutir uma forma, uma solução que beneficie todo o processo. E dessa forma evitar que aquele problema aconteça. E dessa forma, os erros, quando acontecerem, problemas quando acontecerem, eles vão ser pontuais. E toda aquela exaustão de você ter que passar o dia inteiro para resolver um problema vai ser cada vez menor. E uma outra coisa que faz com que as operações logísticas acabem ficando sobrecarregadas é uma coisa que talvez você vai, na hora que eu vou falar para vocês, falar, é verdade. Sabe o que é? É o desconhecimento que outras áreas têm de como a operação funciona. Olha, eu posso te afirmar o seguinte: muito do que acontece de problemas no dia a dia da logística, da nossa operação na logística, muito do que acontece no dia a dia é causado pelo desconhecimento de como a operação funciona, das dificuldades que tem na operação, da dinâmica da operação, de tudo que acontece lá para que realmente aquela operação seja bem feita, bem executada. Muita gente não tem o conhecimento, tem desconhecimento. E devido a esse desconhecimento, uma área pode acabar gerando uma demanda para a operação logística que causa um baita de um estresse em todo o processo logístico. Provavelmente você já passou por isso, já deve ter visto uma situação dessa acontecer. E um exemplo clássico disso, que talvez você já tenha passado por esse exemplo também, de demanda que estressa toda a operação, são os pedidos de carregamentos urgentes. Muitas vezes, quem está programando um carregamento, a área que está lá fazendo contato com o cliente para programar o carregamento, não conhece muito bem como as coisas funcionam na operação. Eles não sabem que tudo aquilo que a pessoa coloca no sistema, depois que combinou com o cliente, não é muito claro para aquela pessoa tudo que precisa ser feito na prática para que aquilo aconteça. E não é por maldade. Tem gente que leva muito isso para o lado pessoal. Começa não, aquela área lá está querendo me atrapalhar, não está me ajudando. Não é por maldade. Acredite que não é por maldade. A pessoa ela faz, muitas vezes, sem saber o impacto que vai causar na outra área. E ela acaba combinando, de repente, alguma coisa com o cliente, algo que ela não tem noção de como que vai funcionar na prática. E é algo que para ser feito, para que aconteça, de repente vai ser necessário que a operação fique ali além do horário normal, que ela passe do horário para conseguir atender aquela demanda que foi combinada com o cliente. E pela experiência que eu já tive com esse tipo de situação, a grande parte desses casos, que são os carregamentos urgentes, quantas vezes você não passou por um carregamento urgente? Quantas vezes você que está na operação logística, alguém já não ligou, olha, esse carregamento é urgente, precisa carregar de qualquer jeito. Será que você já passou por isso? É capaz de ter passado. E olha, eu te falo uma coisa, pela minha experiência, a grande parte dos carregamentos urgentes, na verdade, não são urgentes. É verdade. A maior parte dos carregamentos urgentes não são urgentes. É esquisito, né? Mas é isso mesmo. Todos correm, todo mundo corre
para atender aquela urgência, todo mundo corre para atender aquela urgência, porque chegou uma demanda, só que ela não é urgente. E eu vou te explicar por que isso acontece, eu vou te explicar por que eu estou falando isso e vai cair a ficha para você. Eu lembro que quando eu era responsável por uma operação em um centro de distribuição, tinha dias que a gente chegava a receber em torno de 20 solicitações de urgência, né, de carregamento urgente da área comercial. A área comercial chegava a colocar em torno de 20 solicitações de urgência por dia. E o que significava, né? O que significa, né, a urgência de carregamento? Significava que a gente precisava passar aquele carregamento, aquele pedido daquele cliente na frente de outro que já estava programado, de algum outro cliente que já tinha programado, já estava lá tudo certinho, com a carga separada, já estava tudo redondo para carregar para ele. Então, carregamento urgente significava passar na frente um cliente que não tinha programado nada, na frente de outro que já estava programado. Bom, e o que acontecia quando a gente fazia isso? Primeiro, os carregamentos que eram programados para o dia, que foram programados com antecedência, eles acabavam sendo penalizados. Eles acabavam atrasando. E que atrasando até a entrega no cliente. E segunda coisa que acontecia, era tanta urgência que o CD recebia, que a operação não tinha como priorizar o que realmente era urgente. Então você vê, tinha duas situações que aconteciam para a gente poder atender essa demanda de carregamento urgente. A primeira situação era quem estava programado, quem se programou, se planejou certinho, era penalizado. Não conseguia, a gente não carregava no horário certo e acabava até atrasando a entrega. E o segundo é que os clientes urgentes também não eram beneficiados. Porque era tanta urgência que não dava para a operação priorizar o que realmente era urgência, o que realmente era urgente. E o comentário que a gente fazia na época era o seguinte: era tanta urgência que nada era urgente. Por que isso é tanta urgência, mas nada é urgente? Pelo seguinte, porque começava a ter fila de urgência. Você já imaginou você chegar num pronto-socorro com fila de urgência? Poxa, mas se é urgência não pode ter fila. Tem que ser atendido rápido. Concorda? Então, a partir do momento que na operação a gente começou a ter fila de urgência, as urgências começaram a entrar numa situação que, se entrou na fila, já não é mais urgente. Então, nada mais a gente conseguia fazer, né, carregar como urgente. E toda essa situação acabava causando um baita estresse no centro de distribuição. E também numa outra área que era extremamente importante, que é a área de contratação de fretes. Tanto a operação de carregamento, separação de carga, de movimentação, sofria com essa situação, porque chegava uma demanda que geralmente você tinha tempo de preparar a carga, de organizar o seu dia, chegava de uma hora para outra essa operação, para tudo e começa a separar aquela carga. E uma outra área também sofria, que era a contratação de frete, contratação de transporte. Porque para atender os carregamentos, a gente precisava sair correndo atrás do mercado de caminhão. E também para tentar atender os carregamentos urgentes, era hora extra em cima de hora extra. Por que tinha que fazer hora extra? Porque era a forma que a gente tinha para aumentar a capacidade operacional e conseguir atender aquelas demandas e também as demandas urgentes e também atender o que estava programado. Para a gente conseguir atender todos os carregamentos do dia. Então a hora extra, ela era necessária. E aí você pode até pensar o seguinte: poxa, por que não contratava então mais mão de obra, mais empilhadeira, para aumentar a capacidade operacional? Você está certo. A gente poderia ter feito isso. Poderia ser uma solução. Só que essa não era a solução correta. Por que não era a solução correta? Porque a gente tinha um problema de processo. O processo estava errado. E se a gente queria bater as nossas operações, se a gente queria bater as nossas metas na operação logística, nós tínhamos que pensar em algo diferente. Eu falo uma coisa: colocar mão de obra, mais equipe e mais empilhadeira, mais equipamento,
era a forma mais fácil de resolver aquilo. Só que ia custar dinheiro para a empresa. E a gente não ia conseguir bater a nossa meta na logística, nossa meta de custo operacional. E o que a gente tinha que fazer? Pensar numa outra solução. Pensar em fazer algo diferente. Nós não podíamos ter um processo onde aquele cliente que se planeja, que se programa corretamente, manda o pedido com antecedência, que a área consegue contratar o frete com antecedência, consegue preparar a carga com antecedência. A gente não pode ter um processo onde o cliente que faz tudo isso, que ele seja prejudicado por aquele que não faz. Você concorda que não faz o menor sentido? A gente deveria estar dando um tapete vermelho para o cliente que se planeja, para o cliente que se programa. Porque a operação consegue também se programar toda para atender aquela demanda. Então a gente não pode aceitar que simplesmente colocando mais equipamento, eu estaria fazendo o quê? A gente estaria simplesmente tapando, encobrindo, né, uma deficiência, um problema de processo. Então não dava para fazer isso. Tinha que ser diferente. A gente tinha que pensar diferente. Porque quem está programado, quem está agendado, quem se planejou, tem que ser atendido no horário. E além disso, a gente precisa garantir, né? Precisa garantir o cumprimento do prazo de entrega com o cliente. Porque se ele se programou para aquele dia, ele está se preparando para receber, está com a expectativa de receber a carga num transit time já conhecido para ele. E se você atrasa isso, você atrapalha toda a parte de suprimentos dele para fazer a cadeia produtiva do seu cliente. Não dá para fazer isso. E você precisa cumprir também com os horários de carregamento. Tem vezes tem gente que não percebe isso. Talvez vou te dar agora uma dica para você ter isso bem com bastante atenção. Mas quando você cumpre os horários de carregamento na sua operação, isso também faz muita diferença, sabe com o quê? Na hora que você vai contratar um frete. Tem transportadora que coloca uma taxa chamada taxa de dificuldade, que pode ser tanto dificuldade no carregamento como na descarga. O que é essa taxa de dificuldade? É o tempo que ele demora para fazer aquele caminhão entrar naquela operação e sair daquela operação. Tem um tempo que a transportadora entende que é um tempo correto. Mais do que aquilo, não é aceitável. E se você tem um histórico de atrasos no carregamento, aquilo acaba indo para sua conta. Você acaba não sendo um cliente tão bom, né, no sentido de operação, de repente que o seu frete até vai ser penalizado. Isso vai virar custo de transporte para você e vai acabar impactando sua meta de custo na logística. Porque o caminhão ele não gera dinheiro para a transportadora quando ele está parado. Caminhão, para gerar dinheiro para a transportadora, ele tem que estar rodando. E ele tem que ficar parado o menor tempo possível. Por isso que se você quiser ter uma boa condição de frete, você também precisa ser bom na questão de tempo de permanência do veículo nas suas operações. E aí o tempo de permanência, você considera o quê? Desde o momento que ele chega até o tempo que ele sai, e aí desse inteirinho tem o quê? Tem um carregamento. Então, se você atrasa um carregamento, vai aumentar o tempo de permanência. Você vai se tornar um cliente para a transportadora, um cliente que atrasa, um cliente que segura muito o caminhão dele. E isso não é bom. Isso vai virar custo para você em algum momento. Bom, e para que a gente pudesse, nessa situação toda aí, tendo urgência em cima de urgência, o processo todo bagunçado, a gente sofrendo lá, a operação do CD estressada, a operação de contratação de frete estressada, para que a gente pudesse estar em linha com as metas que a gente tinha na logística e também com a necessidade de atendimento dos clientes, eu peguei, junto com o gestor de transportes, da área de transportes, nós dois juntos, nós montamos uma proposta de um novo processo que atendesse a área comercial. Que atendesse a área comercial e não prejudicasse a operação logística, tanto do CD quanto de contratação de transporte. E o que a gente mostrou para a área comercial? O que nós combinamos com eles? Esse novo processo, essa nova forma de trabalhar. Nós mostramos para ele uma forma de organizar toda aquela demanda de urgência através do que nós chamamos na época de janela de urgência.
nós limitamos um máximo de urgências que poderia ter por dia. E todas, elas tinham horários já pré-definidos. Tinham horários certos na janela de carregamento, né, do CD. Qual seria o horário que poderia ser alocado uma carga urgente. E naqueles horários, eram horários reservados. Eles estavam bloqueados para urgência. Não podia ter nenhum outro carregamento. Então, clientes que fossem, que planejassem com antecedência, que se programam com antecedência, eles eram alocados em outros horários na janela. Mas já tinham algumas janelas que elas estavam bloqueadas para que se chegasse alguma urgência. Ah, eu posso pegar uma urgência daqui a 1 hora? Também não dá. Então você sempre tinha um tempo aí para entregar a urgência no mesmo dia. Ah, era sempre um período, você falava de manhã para carregar de tarde. Ou você falava no período anterior, na tarde do dia anterior, para carregar na manhã do outro. Sempre um período, pelo menos, de tempo para que a operação conseguisse também se preparar. Mas a gente conseguia ter um horário mais redondo. A gente iria evitar com que os veículos já programados fossem penalizados, porque já tinha uma janela para acontecer as operações de urgência. E a área comercial, ela começou a precisar fazer uma coisa que ela não fazia antes. Ela começou a ser necessário, né, discutir entre os diversos times que existiam na área comercial. Eles tinham que entrar em discussão, tinham que entrar num alinhamento entre eles, sempre que a quantidade de urgências que foi demandada para aquele dia era maior do que as janelas disponíveis. Então foi necessário a área comercial começar a fazer uma coisa que eles não estavam acostumados a fazer antes. Eles não faziam antes, de que era conversar com o cliente deles e negociar uma data de entrega quando não havia disponibilidade de janela de carregamento como urgência. Então eles precisavam voltar com o cliente, não é urgência, tá? Se tivesse a janela disponível, ok, podia carregar. Mas como muitas vezes as janelas não estavam disponíveis porque tinham muito mais urgências do que janelas, era necessário eles negociarem entre eles. E essa negociação passava, inclusive, por entender se realmente era urgente aquele carregamento. E você sabe de uma coisa que acontecia? Na maioria das vezes, esse ajuste de falar com o cliente se podia carregar no outro dia era algo totalmente possível. Na maior parte das vezes, conseguiam fazer. Só que antes do processo ser revisto, antes do processo ser ajustado, ser adequado, sempre que o cliente falava que era urgente, já colocava para carregar na mesma hora, sem pensar 2 vezes no impacto que ia ter na operação. Só que depois que isso foi ajustado, que isso foi revisto, o processo começou a fluir de forma muito mais suave. Começou a fluir realmente muito bem. E todo aquele cansaço, toda aquela exaustão que tinha, porque por causa de um processo ser desorganizado, ele diminuiu bastante. Porque ficou muito mais redondo. Acabou os problemas? Acabaram os problemas? Não, não acabou. Afinal, nem todo plano, né, sobrevive ao campo de batalha. Só que esse tipo de situação, ele passou a ser uma exceção e não uma regra. E lembra, antes era regra. A exceção era a coisa funcionar certo. Quando a gente ajustou o processo, aí não. Aí quando acontecia era uma vez ou outra. Aí era uma exceção. A gente trabalhava na exceção. E dessa forma, foi possível a gente reduzir significativamente os impactos que nós tínhamos nas nossas metas de custo de transporte, basicamente frete, e também nas metas da operação do CD. Depois que a gente fez esse ajuste no processo, essa revisão no processo, esse alinhamento com a área comercial que estava demandando solicitações para a nossa área, para a área de operação, que impactava diretamente na rotina do dia a dia. Depois disso, ficou muito mais redondo o processo. E aí as metas ficaram possíveis de ser atingidas. Caso contrário, a gente não ia conseguir bater meta nenhuma, porque estava tudo desorganizado. E aqui, né, antes de terminar, eu queria dar uma dica para você. E qual que é a dica que eu queria te dar? Quando você começar a identificar que a logística está trabalhando muito fora do horário normal,
Você tem um horário estabelecido de trabalho lá. E se você identificar que está trabalhando muito fora do horário normal, isso pode ser um sinal muito claro do quê? Claro que algum processo não está funcionando muito bem. Tem algo errado na sua operação. E o fato de não estar funcionando bem acaba sobrecarregando toda a operação logística. E o quanto antes você identificar isso e tratar isso, melhor vai ser. Não fica esperando muito tempo para resolver esse problema. E o seu papel na logística, qual que é? Seu papel é avaliar todo o processo, para que você consiga identificar a causa raiz que está gerando aquela situação e você consiga propor uma solução que seja eficiente, que seja eficaz, para que você consiga eliminar definitivamente aquela causa, aquilo que está causando um problema na sua operação, que está impactando a rotina, os resultados da sua operação logística. E fazendo assim, sem dúvida nenhuma, você vai estar no caminho certo para conseguir atingir, para você conseguir bater a sua meta na logística. Não deixa de fazer isso. E o quanto antes você fizer, o quanto antes você tratar, mais rápido você vai conseguir colocar a sua meta no caminho certo. Bom, pessoal, esse foi o tema da live. Foi um tema que muita gente tem essa sensação de que a logística trabalha mais do que as outras áreas. Muita gente fala que a gente fica muitas vezes trabalhando depois do horário, porque a logística está sempre sofrendo, mas você tem que entender o que está acontecendo no processo. Às vezes, o processo não está bom. E se você está o tempo inteiro tendo essa demanda fora do horário normal, o tempo inteiro alguma coisa não está muito redonda, vai entender o que está acontecendo. Olha o seu processo. Tem coisa para ajustar ali, com certeza. E na hora que você ajustar, vai fluir muito melhor. Legal. Bom, então tá, vamos lá. Então eu queria agradecer você que ficou aqui comigo, participou dessa live e convidar para a nossa live de sábado. Então a próxima live é sábado às 9 da manhã, para falar um pouco mais aí sobre como bater as suas metas na logística e como você se tornar um profissional de logística melhor e ter sucesso na sua carreira. Tá legal? Um grande abraço, uma ótima noite e até sábado. Tchau, tchau.